Irmãos, quando Jesus fala no capítulo 23 de Mateus, versículo 23, aos fariseus, quando ele está falando dos hipócritas, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Quais coisas? O juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquelas. Aquelas o quê? Dá o dízimo do endro, do hortelã, do cominho, que são temperos e sementes. São plantas e tempero. Enquanto Jesus está vivo, ainda nós estamos no período da lei. A gente só tem acesso à morte de Jesus quando ele morre. A morte e a ressurreição de Jesus que nos traz a salvação, que graças a eu crer na morte e na ressurreição dele, que eu sou salvo, que ele cumpriu a lei por mim e pagou o que eu tinha que ser pago por mim. Quando ele pagou, agora eu posso crer que ele pagou. Enquanto ele não pagou, então continua sendo lei. Então, o Novo Testamento começa quando Jesus morre, não enquanto Jesus ainda está vivo. Porque enquanto ele está vivo, ele vem falando sobre o reino do reino de Deus, mas ele também diz que ele tem que ser sacrificado, ele tem que padecer, ele tem que morrer, porque se ele não morrer, aquele espírito de consolação não pode vir. Então a gente não receberia o Espírito Santo enquanto ele não morresse. Os apóstolos que faziam aquelas maravilhas, eles tinham o Espírito Santo com eles, mas não estava dentro deles. Ele só passou a vir morar na gente depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, então ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito. Então, desde aí, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo pôde habitar em nós. Então, quando ele está falando aqui para os escribas e fariseus sobre o dízimo, eles tinham mesmo que dar o dízimo dos alimentos e das vacas e dos alimentos que... frutas, legumes e verduras ou animais, porque eles ainda estavam na lei. Enquanto Jesus não morreu, todo mundo tinha que guardar a lei. Então, antes que alguns pastores tentem dizer para a gente, mas no Novo Testamento também fala de dízimo. A gente sabe que Mateus, quando Mateus narra essa história, ele está falando do processo quando Jesus estava vivo ainda, ou seja, ele está falando do Velho Testamento ainda. Alguém pôs na Bíblia que o Novo Testamento começa em Mateus. Realmente Mateus escreveu isso depois que Jesus morreu. Mas ele está contando uma história de quando Jesus ainda estava vivo, antes de ele morrer. Então a gente tem que saber fazer essa diferença da lei para a graça. A gente vive na graça. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus, e não por práticas da lei de Moisés, como o dízimo, por exemplo. E se a gente pratica o dízimo, a gente acaba negando o Senhor Jesus, que morreu para a gente não ter que fazer as coisas da lei. Então, se eu dou o dízimo, por mais que eu seja ignorante e não saiba do assunto, eu vou dar o dízimo porque me ensinaram dessa forma. E não busquei nas escrituras, que ele pede para a gente examinar, a gente acaba negando com as obras. Minha fé em Jesus é o que me salva, não minha prática de dízimo, ou de frequentar um templo terrestre. Se ele mesmo já disse que o templo terrestre ia ser destruído e não ia ficar pedra sobre pedra. E quando ele falava que ele ia ressuscitar no terceiro dia, ou seja, ele reerguerá o templo em 3 dias, os fariseus pensavam que ele estava falando do templo de cimento, igual hoje. Mas ele estava falando do templo do seu corpo. E quando a gente se fala templo no Novo Testamento, a gente também fala do nosso templo, que é o nosso corpo, que o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, a questão do dízimo, a gente pode compreender mais quando a gente lê na carta de Hebreus, que eu vou dar uma lida aqui agora. Hebreus 7. Suponhamos que quem escreveu o livro de Hebreus foi o nosso irmão, apóstolo Paulo, porque ele que tinha mais sabedoria sobre as questões sobre a lei, porque ele era instruído na lei. Então, o livro de Hebreus começa dizendo assim: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando regressava da matança dos reis, o abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão. Versículo 2. E que também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, é por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. 3.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feita a semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse tal Melquisedeque, ele é sacerdote eternamente, igual Jesus agora é o sumo sacerdote eternamente. Considerai, pois, quão grande era que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Abraão foi para a matança dos reis. Quando ele voltou, aquelas coisas que ele tinha trago, ele pegou 10% daquilo e deu para esse tal Melquisedeque. Porque, e os que, versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm ordem, segundo a lei. A gente está na graça, mas naquela época, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, das outras tribos. São 12 tribos. Judá, Ruben, Gad, Assé, Naftali, Manassés, Simeão, Isacar, Zebulão, José e Benjamim. Essas são as outras tribos que Levi recebia o dízimo deles. Então, quando aqui fala que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, são dessas outras tribos. Ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Todos esses aí vieram do lombo de Abraão. A gente não veio do lombo de Abraão, a gente é brasileiro. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles, tomou o dízimo de Abraão. Ou seja, um cara que não é da descendência de Abraão recebeu o dízimo. Como é que pode isso? Quem escreveu a carta de Hebreus está querendo dar uma ênfase que Abraão é um cara importante. Então ele está dizendo aqui que esse cara que não fazia parte da descendência de Abraão tomou o dízimo. Ou seja, ele não fazia parte da lei de Moisés, mas ele tomou o dízimo. Isso até foi antes de a lei de Moisés vir. E abençoou o que tinha promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele quem se testifica que vive. Ou seja, aquele que tomou o dízimo vive. Ele é sacerdote eternamente. Para ser sacerdote eternamente, significa que ele deve viver eternamente também. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebeu o dízimo pagou o dízimo. Porque ainda ele estava no ombro de seus pais quando Melquisedeque lhe salvou ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então ele está tentando dar uma explicação. Para que a gente ia inventar outro sacerdócio? Para que uma outra aliança, se aquela aliança funcionava? Certo? Então, no capítulo 11, fala assim, de sorte que se a perfeição fosse o sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também faz mudança da lei. Ou seja, as pessoas do povo de Israel que vivia na lei, eles têm que passar a crer em Jesus para poder viver na graça também. Nós, que somos gentios, só conhecemos a graça, a gente não viveu na lei, a gente não pegou esse período de lei, porque a gente não faz parte do povo de Israel. A gente é família de Deus pela fé em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus é considerado filho de Deus, porque a gente recebe o Espírito que clama, Abba, Pai, Papai. Então, se a gente está na graça, e eles também têm que vir para a graça para poder se salvar, como pode a gente praticar o dízimo como forma de lei, como forma de que eu tenho que dar para ser abençoado, eu tenho que plantar para colher, se o próprio Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito para mim? Se eu der o dízimo, é como se eu estivesse dizendo que o sacrifício que Jesus fez não foi tão perfeito assim. Foi um sacrifício, mas não foi um sacrifício que é o suficiente para me botar da morte para a vida, do inferno para o céu, para eu não entrar em condenação. A fé em Jesus é o que nos salva, e o dízimo é prática da lei. Todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado. Então as práticas da lei acabam nos transformando, por mais que a nossa intenção seja
nos esforçar em fazer as coisas que Deus quer, acaba nos forçando a nos tornar um anticristo. Ou seja, o cara que vive, não é que ele é contra Cristo, como pessoas que odeiam Cristo, mas a gente acaba negando o sacrifício que ele fez com as práticas da lei. Então, o dízimo é praticado a lei. Está na lei de Moisés. A lei de Moisés, que já foi abolida por Cristo, não nos obriga a praticá-la. E Jesus morreu para nos resgatar dessa maldição que havia na lei. Ele se fez maldição por nós. Então nós não necessitamos mais de fazer as coisas da lei. E o dízimo é uma dessas coisas. Então vocês, irmãos, que praticam o dízimo como plantar para colher, infelizmente, vocês, como muitos irmãos, e eu quase caí nesse engano também, cheguei até a praticar o dízimo também, e consegui sair graças à leitura e alguns irmãos que me abriram os olhos. A gente estava num processo de negação do nosso Senhor, até inconscientemente, sem saber o que a gente está fazendo. A gente dava o dízimo de coração, querendo estar certo, mas por não examinar as Escrituras, a gente estava acabando pecando e negando o nosso Senhor Jesus. Quem é mentiroso senão aquele que nega o Senhor Jesus? Então, irmãos, vamos agora para o livro de Malaquias. Malaquias 3:10, que é o famoso livro usado pelos pastores para poder afirmar a questão do dízimo. Malaquias, o livro de Malaquias, já faz parte do Antigo Testamento. Já faz parte da Antiga Aliança. Então como pode a gente ler uma coisa na Antiga Aliança que é lei e querer praticá-la se a gente está na graça? Já começa por aí. Então tá bom. Malaquias 3:10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O livro de Malaquias é um livro que Deus, através do profeta Malaquias, ele fala com os sacerdotes, aqueles levitas que trabalhavam na tenda da congregação. E esses sacerdotes, eles estavam pervertendo o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro e dos necessitados. Eles não estavam fazendo a parte que eles tinham que fazer, que é trabalhar na tenda da congregação, dando assistência a essas pessoas pequenas que precisam de assistência. Então, o livro de Malaquias é uma bronca nos sacerdotes para eles poderem praticar essas coisas, para tomar conta dos órfãos, da viúva e do necessitado. Então, quando Malaquias, quando no capítulo 10 pede para trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, é porque eles, os sacerdotes, não estavam cumprindo com sua obrigação de trabalhar na tenda da congregação. E com isso acabava afetando esses pequenos. E quando Deus fala que se eu não vos abrir a janela do céu, ele está falando só de chuva. Porque sem chuva não tem plantação. E sem plantação os animais morrem também. Eu repreenderei o devorador. Como a gente já tinha visto no livro de Joel, o pulgão, a lacusta, o gafanhoto, que devora a plantação. Ao mesmo tempo, quando Deus fala aqui em Malaquias que ele repreenderá o devorador, ele está falando que vai repreender as pragas que acabam com a plantação, para poder a plantação ser frutífera. E vós sereis chamado terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, eu espero que eu tenha ajudado alguns irmãos. Eu sei que é difícil alguém vem com uma nova forma de interpretar as Escrituras, mas é muito importante que a gente analise bem as Escrituras, para a gente não poder cair no engano. Eu espero que eu tenha ajudado alguns irmãos, e que o Senhor Jesus multiplique a tua graça sobre nós e abra nosso entendimento, para a gente não cair no engano. Paz seja com todos vocês, irmãos.